Bom dia a todos. O Momento Holístico de hoje aborda um assunto bastante importante e um assunto que diz respeito a todos nós e aos nossos comportamentos, né, dentro de um parâmetro social, que é as nossas sombras, né, os nossos defeitos, aquilo que nós não queremos mostrar, né, o nosso lado obscuro. Então, eu marquei alguns tópicos aqui, né, sobre essas sombras, né, que se apresentam em muitas faces na nossa vida. Ela apresenta-se em fases aterrorizadas, ambiciosas, zangadas, vingativas, malignas, né, egoístas e manipuladoras. Então nós temos aí quadros, né, dentro da psicanálise, que vários itens desse que eu estou mencionando aqui faz parte de uma personalidade muitas vezes problemática. Então, dentre essas sombras, nós temos aí também alguns defeitos que nós achamos que são normais, né? Então, dentro desses defeitos, a gente vê pessoas manipulativas, como já foi dito, pessoas preguiçosas, pessoas que são controladoras, né, que são hostis, que são feias internamente, mas que muitas vezes elas vestem uma roupagem de boazinhas, uma roupagem ou uma máscara que elas usam dentro da sociedade, do meio que vive. Então, são aspectos, né, que são, assim, inaceitáveis quando nós começamos a ver internamente que nós temos uma lista interminável desses defeitos. E são todas as pessoas, né? Não é uma nem duas, são todos os seres. Cada um de nós tem dentro de si a sua sombra. E essa sombra, ela se desperta ao longo da nossa caminhada em vários aspectos, né? Nos mostrando aí que as coisas que muitas vezes nós pretendemos causam muito embaraços na nossa própria vida. E nós precisamos, então, estar mudando, porque essas são as faces que nós não queremos mostrar ao mundo, não é verdade? Nós não queremos que as pessoas conheçam esse lado nosso, né? Então, uma coisa que precisa ficar clara, que tudo aquilo que eu coloco, que eu odeio, que eu resisto, que eu rejeito, né, que eu acho horrendo, ele vai assumir uma vida própria, tá? E vai, sim, trazer para você, sem levar em conta os seus sentimentos, como sendo seus valores, né? Então, quando a gente se encontra em um lado sombrio, a primeira reação que nós temos é fugir dela, é correr longe dela. A segunda é você negociar com ela, né? Para que deixe você em paz. Então, muitas pessoas já perderam muito tempo, tentando mesclar, mascarar, né, esses sentimentos, né? E muitos já gastaram muito dinheiro justamente para fazer isso, né? Então, é muito irônico os aspectos
escondidos internamente que nós, né, rejeitamos. E muitas vezes as pessoas fazem isso porque necessitam de atenção, né? E aí ela tranca parte, né, das coisas das quais ela não gosta. E aí quando a pessoa entende, ela vai ver que ela está enterrando, né, os mais valiosos tesouros, que são os seus valores, né? Então esses valores ocultos, as pessoas onde menos espera, ele floresce. Então muitas pessoas estão dentro de uma escuridão, porque elas têm dentro delas o ódio, a ira, a inveja, a falta de amor próprio, né? Que é um dos principais fatores que levam as pessoas a se perderem no mundo, a se tornarem amargas, a se tornarem tensas, né? A se tornarem muitas vezes desenvolvendo um lado de hipocrisia, de falta de amor próprio, né? Então, muitas vezes as pessoas, para chamar atenção, elas passam a ter comportamentos condicionados, né? Vamos dar um exemplo assim, como se fosse bolas gigantes mantidas debaixo da água. Então esses aspectos que elas criam, eles interrompem a superfície, né? E aí o que acontece? Ela consegue ficar com aquilo remoendo dentro dela, mas transparecendo que ela está hiper bem, que nada está acontecendo no seu interior. E quando isso romper, que vier à tona, vem o desespero. Aí a pessoa entra numa depressão, aí ela passa a ser a vítima do destino, aí ela passa a querer que os atos dela sejam responsabilidades do outro, não dela mesma, e aí começa-se a desencadear uma série de coisas que sim estão ligadas amplamente dentro da personalidade de cada um. E como nós sabemos, nós estamos aí vivendo num mundo onde as opressões externas, né, a falta de humanidade está cada vez maior. E isso faz com que muitas pessoas aflorem esses egos adormecidos, esse lado ruim que elas têm, que todos nós temos, que é o lado sombrio, que ele está ali e que precisa sim ser trabalhado. Então, para isso nós temos muitas terapias que podem auxiliar. Uma delas é a psicanálise, outra terapia é o reiki, nós temos a apometria, nós temos a constelação familiar. Então, dentre esses trabalhos, todos eles vão auxiliar você que está me ouvindo neste momento, que pode estar aí passando por um desses problemas ou um conflito interno da sua própria personalidade, você pode estar procurando ajuda para que isto não chegue ao extremo. Então, nós vamos para o intervalo e voltamos já já. A Armarinhos Pérola está há mais de 40 anos em Francisco Beltrão, abastecendo todo o sudoeste de Armarinhos. Na rua Sergipe, fone 3523-3236. Armarinhos Pérola, faça-nos uma visita.
retornando ao nosso assunto, então assim, ao tomar a decisão da nossa vida de não deixar com que estas partes de nós mesmos existam, nós somos obrigados a gastar enorme quantidade de energia para mantê-las submersas. Então, um poeta, escritor, Robert Bill, ele descreve a sombra como uma mochila, né, que cada um de nós carrega. Então, quando nós colocamos essa mochila nas costas, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos guardando a mochila, dentro dela, todas as nossas características que não são aceitas pelas nossas famílias, né? Ou pelos amigos, ou pela sociedade, né? Então ele acredita que passamos as primeiras décadas da vida enchendo essa mochila e que gastamos o resto das nossas vidas tentando recuperar o que pesamos dentro desta mochila para aliviar o fardo. Então, quando eu falo que a maioria das pessoas tem medo de encarar e assumir o lado sombrio, que tem medo de assumir a sua própria personalidade, que tem medo de guiar a sua própria vida, isso tudo faz sim parte da nossa sombra. Tudo isso faz com que nós chegamos a um ponto que precisamos mexer dentro desse lado sombrio. Que vamos precisar sim encarar e assumir este lado. Ou seja, encarar com responsabilidade tudo aquilo que eu necessito para melhorar este meu lado. Vou viver sem este lado? Vou arrancar este lado de dentro de mim? Não, não tem como, nós somos dualidade. Mas nós vamos sim iluminar este lado. Começar a tentar melhorar cada lado sombrio nosso, cada ponto escuro, cada defeito que a gente tem, né? Então, quando você usa o seu tempo para descobrir por inteiro, para você se conhecer verdadeiramente, como sempre eu falo, nós precisamos nos conhecer verdadeiramente. Aí você abre as portas para o verdadeiro esclarecimento. Aí você abre a porta para que você não entre e não caia nas armadilhas, tá? Nas armadilhas da era da informação. Hoje nós temos muitas pessoas que vão para o crime por facilidade, vão para as drogas por facilidade. E tudo isso, muitas vezes, por causa do lado sombrio. E deste lado que as pessoas deixaram de tentar conhecer, né? De tentar encontrar lá no fundo aquela luzinha, aquela lâmpadazinha que está lá e que depende de você acionar o gatilho dela. Não depende do outro, não depende da responsabilidade do outro. Eu sou responsável pelos meus atos. Tudo aquilo que eu pratico é de minha responsabilidade. Então, eu preciso primeiramente assumir essas responsabilidades. Assumir que eu erro. Assumir que muitas vezes eu tenho preguiça. Assumir que muitas vezes eu procrastino comigo mesmo. Assumir que muitas vezes eu ofendo o outro e faço de conta que eu não percebi. Isso tudo faz sim parte deste lado sombra.
tudo isso, a raiva, o medo, a hipocrisia, a mentira, a preguiça, o deixar de lado, o não dar importância a si mesmo, tudo isso vai fazer com que você passe a ser uma pessoa com defeitos e muitas vezes você não vai aceitar esse defeito. E você vai usar máscaras para mascarar isto, para que você seja aceito dentro de uma sociedade. E aí é que está o erro. O erro de deixar de ser você, de acreditar na sua personalidade, de ver quem você é verdadeiramente, para satisfazer o outro, ou para moldar uma personalidade que não é sua. Lembre-se bem que quando se vive desta forma, uma hora a casa cai, uma hora vem à tona. Nós não conseguimos ser mentirosos por muito tempo. Tudo vem à tona, né? Então entra aí várias coisas que você precisa abrir o esclarecimento, né? Uma coisa que muitas vezes faz disso tudo, desses sentimentos nossos, uma armadilha, é a informação que é uma síndrome, né? Então, uma síndrome, isso é uma síndrome. Aí eu conheço isso, mas será que eu estou com isso? Né? Então, na verdade, a frequência, o conhecimento, né, impede você de viver uma experiência no seu próprio coração. Então, se eu coloco como uma síndrome, então eu já tenho uma desculpa perfeita para que eu não precise mexer nisso tudo. Então, eu preciso saber, eu preciso viver a experiência. Então, o trabalho que a gente tem internamente, que a gente faz consigo mesmo, com a sombra, ele não é intelectual. Tá? É uma viagem dentro de você próprio, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Vai mexer com seus sentimentos, vai mexer com o seu brio, vai mexer com você, fazendo com que você acorde para o verdadeiro eu. Para que você tenha uma melhora no seu caminho, tá? Muitas pessoas buscam o caminho individualmente e acreditam que vão completar todo o processo. Mas muitas vezes elas são incapazes de enxergar, né, mais adiante, de enxergar a verdade sobre si mesma. Então ela mascara novamente. Então, isso tudo é necessário que nós tenhamos ajuda, que nós busquemos uma terapia, que nós busquemos nos comunicar mais com a divindade, com Deus, entrar mais, se interiorizar mais, buscar mais conhecimento a esse respeito, não infringir a lei debaixo do tapete. Eu não fiz isso de propósito, mas eu continuo fazendo e fazendo e fazendo. Não foi de propósito, mas eu repito sempre a mesma coisa. Então, a gente almeja sempre ver a luz, viver na beleza, né? Ser mais elevado. Tentamos fazer isso sem integrar todo o nosso ser. É por isso que muitas vezes as experiências acabam sendo desastrosas. Então nós precisamos integrar o nosso eu no total.
Nós precisamos integrar dentro do nosso verdadeiro eu as nossas sombras também. Os nossos defeitos precisam ser encarados de frente para que nós possamos vencer, para que nós possamos crescer e para que nós possamos aprender a nos amar verdadeiramente. Um bom final de semana a todos, que a luz do Criador e que a luz do universo traga em cada mente aquilo que é necessário para que haja uma mudança aí dentro de você, lá no fundo do seu coração, para que você seja sempre um ser dual, mas com a claridade da luz na sua escuridão, né? Na sua sombra e no seu brilhantismo. Namastê.